Fala pessoal, hoje nós temos dois assuntos para gente debater, para a gente conversar, para eu dividir com você. Primeiro é o juiz que se sentou à mesa com os Estados Unidos, Israel e o regime do Irã, que é um regime religioso xiita, extremamente cruel, maligno com o seu próprio povo, para tentar mediar a paz. E é uma coisa muito estranha. A segunda coisa, eu vou parafrasear contigo sobre o Irã controlar o Estreito de Hormuz e o problema que pode surgir não só naquela região, mas também no Ocidente. Vamos falar desse juiz que está se colocando aí como um juiz imparcial, o Paquistão, coisa que ele não é. O ministro da Defesa deste país usou as redes sociais para humilhar Israel, com palavras duríssimas que eu não vou nem mencionar aqui porque não vale a pena mencionar. E aí ele percebeu o que ele tinha feito, aí ele foi lá e apagou o post. E não para aí não. O Paquistão, segundo investigações da própria CIA e de outras agências internacionais como o Mossad, foi quem vendeu tecnologia nuclear para o regime do Irã. Você sabia disto? Na década de 80. Os Estados Unidos já sabia disso na década de 80 e não fez absolutamente nada. E não para aí. Este mesmo país, ou podemos também classificar, não o país, mas o regime que está comandando o Paquistão, é o mesmo país, é o mesmo país onde Osama Bin Laden foi encontrado, ou você esqueceu? Osama Bin Laden foi encontrado dentro do Paquistão. Pois é, eu não esqueci disso. E é uma coisa bastante interessante como que os Estados Unidos e Israel puderam concordar com que o regime do Paquistão mediasse o cessar-fogo entre o regime do Irã, Estados Unidos e Israel. Então aqui você vê que tem um problema muito sério aí. Você vê que isso aí não é sério. Você vê que tem alguma coisa por trás que nós não sabemos. Mas eles sabem o que eles estão fazendo. Alguns estão dizendo que o próprio Donald Trump concordou com esse cessar-fogo de 2 semanas porque ele precisava ganhar tempo. Porque os soldados americanos, eles continuam chegando no Oriente Médio, aos milhares. Eles continuam sendo enviados para lá. Como eu falei no outro vídeo, nesse vídeo aqui, ó, que eu posso estar errado, tá? Eu posso me equivocar, mas todos os sinais estão mostrando que haverá uma invasão por terra. E aí o negócio vai ficar pesado. O negócio vai ficar extremamente pesado e parece que nós vamos assistir tudo isto diante da ótica da mídia, pela própria internet, que eu não vejo televisão porque não vale a pena. A segunda coisa que eu quero tratar com você é este regime, o Irã, cobrando pedágio no Estreito de Hormuz. Tu já parou para imaginar essa loucura? Tu já parou para imaginar o que poderia acontecer naquela região ali do Oriente Médio e não só naquela região, em outros países do hemisfério ocidental e também do hemisfério oriental? Você parou para imaginar o grande problema de geopolítica, de economia, de alimentação, de desenvolvimento tecnológico que o Irã poderia trazer, o caos que o Irã poderá trazer para o mundo se os Estados Unidos concordarem que ele verdadeiramente cobre pedágio ali no Estreito de Hormuz?
Porque muita coisa pode acontecer. Donald Trump é um cara totalmente imprevisível. E uma outra coisa, a própria postura do Donald Trump, ela é uma postura muito estranha, porque ele mesmo, no seu segundo, na sua segunda ordem, da cadeira do executivo americano, ele diz que ele não quer fazer guerra. Ele fala que ele não quer fazer guerra, e nós sabemos que quem gosta de fazer guerra é a esquerdinha caviar. E a parada é muito doida. O Obama ficou 8 anos no comando dos Estados Unidos. 8 anos. 8 anos em guerra. O Obama ficou 8 anos no comando do executivo americano e ficou fazendo guerra há 8 anos e foi laureado com o Nobel da Paz. Eu preciso te dizer mais alguma coisa? Então, tu imagina o Irã, esse regime sádico, esse regime diabólico, esse regime satânico, que extermina o seu próprio povo com um requinte de crueldade. No último levante do povo, que a moeda iraniana perdeu totalmente o valor e afetou os comerciantes, foi onde teve o levante do povo. Existem algumas desinformações porque nós não sabemos o número correto, porque não se pode entrar no Irã. Alguns dizem que foram 40 mil mortos, outros 60. Outros dizem que foram 90 mil pessoas que eles executaram. Por que eles executaram? Porque as pessoas estavam atrás de liberdade, as pessoas estavam lutando para ser senhoras e senhores dos seus próprios destinos. O Criador de todas as coisas nos deu essa liberdade. O Criador de todas as coisas mandou eu escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Escolhe, eis que ponho diante de ti. Escolhe. O Criador manda eu escolher aí homens sádicos, homens malignos, homens diabólicos, homens acéfalos, homens extremamente cruéis, querem decidir o meu futuro e querem decidir o futuro de 90 milhões de pessoas. Quem pode aceitar isso? Você aceitaria? Eu não vou aceitar que nenhum homem como eu, são homens, não são néfilins, gigantes de Gênesis 6, que estavam escravizando os humanos porque eles eram mais poderosos. Os néfilins, eles eram anjos caídos que abandonaram os seus corpos e adentraram as filhas dos homens. E daí nasceram os gigantes afamados lá em Gênesis 6. Eles eram superiores aos seres humanos normais. Por isso que Deus destruiu a terra. E esses demônios continuam aí no mundo de hoje porque eles não morrem. Eles não morrem. Eles são imortais, só que perderam seus corpos. Então homens como eu e como você irão decidir o teu futuro, o futuro da tua mulher, o futuro do teu filho, o futuro da tua filha, o futuro do teu sobrinho, o futuro do teu irmão, o futuro do teu pai, o futuro da tua mãe. E são eles que decidem se você vai fazer faculdade, se você vai estudar, se você só vai trabalhar, se você pode se desenvolver intelectualmente falando, se você pode ler um livro, se você pode ter uma estante de livros dessas aqui atrás de você. São eles que decidem tudo. Como é que tu vai aceitar isto? É melhor morrer, irmão. É melhor morrer. Então tu imagina esse regime controlando o Estreito de Hormuz, decidindo quem vai passar e quem não vai passar, e um pedágio altíssimo. Para passar ali vai ter que pagar um pedágio altíssimo por cada galão de petróleo.
Cada galão de petróleo, se eu não me engano, eles estão cobrando, eles anunciaram que vão cobrar US$ 1.000 por cada galão. Então tu imagina isso. Tudo pode acontecer. Ué, hoje o mundo exige que você seja rico, que você tenha dinheiro. Eles podem armar ali um cenário para que todos só eles ganham dinheiro e que se dane o resto do mundo, até porque nós sabemos, como eu falei no outro vídeo, eles vão trucidar mais de 5 bilhões de pessoas. Esse é o projeto. Então tu imagina, vou parafrasear para você entender de forma mais contundente, mais relevante. Aqui na minha cidade do Rio de Janeiro, tem um pedágio chamado Linha Amarela. A quantidade de veículos que passam ali por dia é absurda. É absurda. A concessionária que administra aquele pedágio ali ganha milhões. E abre aspas. Não se pode cobrar pedágio dentro de uma cidade. Ok? Você não pode cobrar pedágio dentro de um trajeto de menos de 14 quilômetros. Fecha-se aspas, se eu não me engano, segundo a Constituição brasileira. Mas aqui é cobrado. Então, se tu imagina, desculpa, se o Comando Vermelho administra a linha amarela, o pedágio da linha amarela, e decide quem vai passar e quem não vai passar. Pensa aí no pedágio da tua cidade aí. Imagina que uma narcoguerrilha administra aquele pedágio e decide quem vai passar e quem não vai passar. Ou, pagando pedágio, todos podem passar e a quantidade de dinheiros que eles vão ganhar mensalmente cobrando aquele pedágio. O problema será muito maior porque eles vão crescer cada vez mais por causa do dinheiro que está entrando. E eles poderão investir em outras áreas, em outros nichos. Eles ficarão muito grandes, gigantescos. Tu imagina isso? Fecha-se aspas. Então isso aqui eu fiz parafraseei para você entender a problemática que poderá acontecer no Oriente Médio se o regime iraniano controlar com mão de ferro o Estreito de Hormuz. O Oriente Médio será dele, ele vai ser senhor do Oriente Médio. Israel tá ferrado Israel. E ele vai mandar um recado para os Estados Unidos, segundo o poderio de influência e o poderio econômico e político e geopolítico que ele vai exercer não só naquela região, mas em outras regiões do globo terrestre. Isso pode implicar também a China, pode implicar também a Rússia, pode implicar também o Paquistão. Então vai ser um estardalhaço, uma problemática inimaginável, que até agora nós não sabemos o que vai acontecer. O que nós sabemos é que não para de chegar soldados lá no Oriente Médio. Isso nós sabemos. Então nós estamos aqui aguardando cenas dos próximos capítulos para a gente voltar aqui e conversar contigo sobre essa situação ali do Estreito de Hormuz, porque é uma situação muito delicada, é uma situação muito perigosa e o mundo realmente ele não está em declínio, né? Ele está colapsando. O hemisfério ocidental ele verdadeiramente está colapsando. E o pessoal lá do hemisfério oriental eles já dão a queda, a destruição do hemisfério ocidental. Mas e você? O que você acha de tudo isto? Põe um comentário aqui embaixo, concordando, discordando, traga a tua visão. E se você gostar, compartilhe para a tua rede social. E não esqueça de se inscrever no canal. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.